Olá, muito boa noite para você que estava de olho aí em vencer o desamor. Continua com a gente. Eu sou Anne Guerreiro, te trago as notícias que movimentaram o DF e em torno nesta quarta. Caso Elisamar, mais um corpo encontrado, agora em um cativeiro no Vale do Sol. André Anelli. De acordo com a polícia, trata-se do corpo de um homem, ainda em estado inicial de decomposição. Os investigadores, no entanto, ainda não disseram se pode ser então que esse corpo tenha alguma ligação com o caso Elisamar ou não. É o caso da cabeleireira desaparecida desde o último dia 12, juntamente com grande parte da família. Daqui a pouco os detalhes aqui direto do Vale do Sol, região de Planaltina. Soane. Obrigada, André. A gente já vê. Prova de vida será obrigatória este ano. De março de 2020 até o final de 2021, a prova de vida foi suspensa pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, o IPREV, para evitar aglomerações dos beneficiários durante a pandemia. A gente começa esta edição indo diretamente lá para o Vale do Sol, em Planaltina, porque a polícia descobriu o cativeiro de vítimas do caso Elisamar e achou também um corpo masculino enterrado nos fundos do terreno. O repórter André Anelli tem as informações, volta com a gente ao vivo. Teve muita coisa hoje, né, André? Tenta resumir um pouquinho para a gente de como foi essa movimentação, quais foram as atualizações desse caso. Boa noite para você. Oi, Soane, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o SBT Brasília, segunda edição. Agora há pouco estiveram aqui os profissionais do IML, o Instituto Médico Legal. Eles recolheram esse corpo que foi encontrado pela polícia por volta de 3h30, 4 horas da tarde, nesta casa que teria sido, então, como você disse, Soane, o cativeiro utilizado pelos criminosos, o Gideon, também o Horácio e o Fabrício, os três que já foram presos ontem pela Polícia Civil. Então, as informações que nós temos nesse momento é que nesta casa aqui, nos fundos dessa casa, realmente foi encontrado um corpo de um homem ainda em estado inicial de decomposição e esse corpo ainda não é possível dizer se tem alguma ligação ou não com o caso Elisamar, o caso da cabeleireira que está desaparecida desde o último dia 12, ela que teve então o desaparecimento, além dela, também de toda a família, dos 3 filhos, entre 6 e 7 anos, e também estão desaparecidos o marido dela e o sogro. Nesse momento, a linha de investigação da polícia é que esses 2 homens, tanto o Marcos Antônio quanto o Tiago, respectivamente o sogro e o marido da Elisamar, eles teriam sido os mandantes, então, do assassinato da cabeleireira e dos 3 filhos de 6 e 7 anos, então, a idade dessas crianças. Isso de acordo com o depoimento prestado hoje pelo Horácio. Foi o único, então, dos presos que acabou confessando participação na execução dessas pessoas, mas ele disse que fez isso com o Gideon e com o Fabrício apenas porque teria sido pago, então, ou seja, ele não foi o mandante, de acordo com ele, teria sido, então, o Marcos e o Tiago, e ele apenas, juntamente com o Gideon e também com o Fabrício, teriam executado esse crime. A polícia continua em diligências, não só aqui nessa casa no Vale do Sol, em Planaltina, mas também em toda a região aqui, em busca dos demais desaparecidos, que são justamente o Marcos, o Tiago e também uma amante do Marcos e ainda a filha da amante dele. Então são pelo menos 4 pessoas desaparecidas. Isso sem contar, é claro, nos corpos que ainda não foram identificados. Aqueles 4 no Renault Clio no último domingo, então possivelmente de Elisamar e dos 3 filhos, e também o de 2 pessoas, localizados esses corpos na segunda-feira, um dia depois, na região de Unai, em Minas Gerais. É um crime que tem chocado toda a população, né, Soane? E mobilizado principalmente as polícias aqui do Distrito Federal, de Goiás e também de Minas Gerais. Obrigada, Nelly. Que história, hein? Mas de filme de terror. Qualquer coisa, qualquer atualização, a gente volta com você então. Bom trabalho.
E sobre os corpos carbonizados dentro do carro do sogro de Elisamar, lá em Unai, Minas Gerais, a gente tem informações dos trabalhos feitos pelo IML em Belo Horizonte. O médico legista Alex Dionísio confirmou à imprensa hoje à tarde que são 2 corpos femininos, um mais jovem que o outro, sem marcas de bala, e que os corpos ficaram por um longo tempo expostos a uma temperatura muito alta, o que dificulta o trabalho de identificação. Mas a suspeita é que as vítimas sejam Renata e Gabriela Melchior, a mãe e a irmã de Tiago Gabriel, que continua desaparecido. A diretora do IML de Minas Gerais, Naray Paulino, disse que agora vai ser preciso coletar materiais de parentes das vítimas para fazer um exame de DNA. E a gente volta também com mais informações sobre esse caso daqui a pouquinho. Atenção, você que nos acompanha, um novo golpe tem circulado no DF. O IGESDF emitiu um alerta de que tem gente usando o nome do hospital de base para enganar a população, se aproveitando do desespero das famílias. Desde ontem, famílias de 5 pacientes que estão na UTI do base têm denunciado que golpistas entraram em contato pedindo dinheiro para a realização de exames e outros procedimentos que não seriam oferecidos pelo SUS. Os golpistas fornecem o nome do paciente e pedem urgência na transferência de recursos em nome de um suposto laboratório particular. E olha só, gente, uma das famílias transferiu no desespero R$250 mil, acreditem. O IGESDF deixou claro que não solicita nenhum tipo de pagamento para a realização de consultas, exames, procedimentos ou qualquer tratamento. Os atendimentos prestados no Hospital de Base, no Hospital Regional de Santa Maria e nas 13 unidades de pronto atendimento às UPAs são inteiramente gratuitos, pagos pelo SUS. Então, se você receber qualquer ligação sobre o assunto, não deixe para depois, procure a polícia e denuncie. E a polícia prendeu uma garota de programa que extorquia clientes na Asa Norte. Um deles foi ameaçado com uma faca e um programa que seria feito por R$100 acabou custando R$5 mil, 50 vezes, o valor cobrado. Veja na reportagem. Uma garota de programa estava tentando extorquir a vítima usando uma faca. Ela teria a princípio cobrado R$100 pelo programa, mas ao final quis R$5 mil. Como o horário já era tarde, o cliente não conseguiu ali fazer a transferência pela modalidade Pix. Ela pediu então uma garantia, o watch dele, que é esse aparelho inteligente, smartwatch. Então ficou com ela e ele foi embora e deixou também R$2 mil com essa mulher. Mas ela não parou de tentar receber o restante do dinheiro. Foi então que ele registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia. A polícia conseguiu localizá-la através do próprio aparelho que ele deixou como garantia. A localização estava ativa. Então, eles conseguiram prender essa mulher por extorsão. Se condenada, ela pode pegar até 10 anos de prisão. Policiais federais foram hoje ao batalhão da PM no Guará, onde está preso o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. A intenção era ouvir o depoimento dele. Vamos ao vivo com a repórter Rosiane Kennedy, que conta pra gente o que aconteceu nesse depoimento. Rosiane, boa noite. Boa noite, Soânia. Você, boa noite a todos. O ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal optou por ficar calado. Mesmo assim, o interrogatório durou cerca de 1 hora. Agora, o advogado dele, Rodrigo Roca, alegou que não tinha tido ainda acesso a todo o material da investigação, todas as informações que envolvem a apuração sobre Anderson Torres e também sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Anderson Torres requereu esse direito ao silêncio. O advogado dele pediu também para remarcar esse depoimento para a próxima segunda-feira, mas ainda não há uma decisão sobre isso. A polícia vai decidir se vai aceitar essa solicitação ou não. E ainda em relação a essa estratégia, o que se percebe é que a defesa ganha um tempo em relação ao depoimento de Torres.
Torres, até porque há toda uma expectativa sobre a perícia da Polícia Federal, que aguarda informações sobre as mensagens trocadas por Torres no telefone celular. Quando ele voltou dos Estados Unidos aqui para Brasília e se apresentou no sábado passado, ele não entregou o celular dele, que teria ficado nos Estados Unidos. Então, um tempo aí para saber o que vai acontecer em relação a isso, Soane. Anderson Torres, lembrando, ele é suspeito de ter sido conivente em relação àqueles atos golpistas que resultaram na invasão das sedes dos 3 poderes. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Roseama. Boa noite para você, bom trabalho. A gente segue dizendo que hoje à tarde, em uma sessão rápida, os distritais aprovaram o pedido para a criação de uma CPI para investigar os atos que levaram à invasão das sedes dos 3 poderes e também aquela tentativa de invasão à sede da Polícia Federal no final do ano passado. Nos próximos dias, os partidos irão indicar o nome daqueles que vão fazer parte da comissão. Os trabalhos mesmo só devem começar no início de fevereiro, quando termina o período de recesso. E agora, então, a gente vai ter uma exigência da prova de vida pelo IPREV para aposentados e pensionistas, que vai ser aplicada já a partir de agora, janeiro. E a gente foi, então, entender direitinho para explicar para vocês como vai funcionar. O repórter Bruno Vieira conta pra gente. A data de nascimento da dona Daisy é no dia 31 de dezembro, mas ela se confundiu neste ano para realizar a prova de vida. Mudou o ano e o mês, aí eu não pude fazer. Aí eu fiquei com medo que dizem, né, que corta o salário da gente, aí eu vim aqui no IPREV para resolver. Os servidores vinculados ao Distrito Federal precisam comprovar que estão vivos para receber o pagamento do benefício. A comprovação é realizada sempre no mês de aniversário dos aposentados e pensionistas. Quem não passa pelo procedimento é notificado e tem 30 dias para regularizar a situação ou o pagamento é suspenso. De março de 2020 até o final de 2021, a prova de vida foi suspensa pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, o IPREV, para evitar aglomerações dos beneficiários durante a pandemia. Mas desde o ano passado, o procedimento voltou a ser obrigatório. Em 2023, o IPREV reforça a exigência da comprovação de vida. Neste ano, o IPREV espera receber 68.948 comprovações de vida, com base na folha de pagamento de 2022. A novidade já do ano passado e para esse ano é o aplicativo Prova de Vida GDF, né? Continua ainda o atendimento presencial nas agências do PRB, e aqueles servidores residentes fora do Distrito Federal e fora do país também podem encaminhar a documentação via correio. Uma outra exceção que nós temos são as pessoas que não têm condições de se locomover, que estão adoentadas em casa. Nesse caso, também nós fazemos uma visita presencial a esses servidores, né? E aos servidores acima de 90 anos também nós fazemos a visita em casa. E apesar dos vários meios de realizar a prova de vida, o Sindicato dos Servidores e Empregados do GDF aponta melhorias que podem ajudar os beneficiários. É preciso haver uma facilitação para que as pessoas consigam fazer isso. Nós temos hoje 2 tipos de servidores. Aquele que domina tecnologias, que está próximo de pessoas que dominam tecnologias, e aquele que não domina tecnologia nenhuma e ainda está distante de pessoas que possam fazer isso. Agora vamos falar sobre os presos nos atos antidemocráticos no DF. O Supremo Tribunal Federal continua a analisar a situação de vândalos que invadiram o Palácio do Planalto, o próprio STF e o Congresso Nacional. Cerca de 1.400 já passaram por audiência de custódia e parte deles continua detida. Mas a investigação continua, inclusive com a confirmação de que policiais e servidores públicos teriam participação nesses atos. Natália Fruê, conta pra gente como é que está o andamento dessas investigações. Boa noite.
Oi, sou Anne, boa noite para todo mundo. Pois então, hoje o ministro Alexandre de Moraes, ele transformou em prisão preventiva as prisões em flagrante feitas no dia 8 de janeiro, dia dos ataques terroristas aos prédios do Congresso Nacional, também do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O que significa isso? Significa que agora não existe um prazo para que essas pessoas deixem a cadeia. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou que existem acusações e indícios gravíssimos contra essas pessoas e por isso então ele transformou as prisões em flagrante em preventiva. Além disso, outras 60 pessoas puderam deixar a cadeia, no entanto com medidas cautelares, ou seja, usando tornozeleiras eletrônicas ou proibidas de acessar as redes sociais. A promessa do STF é que até sexta-feira todos os outros casos dessas 1.459 pessoas que passaram por audiência de custódia, que o ministro então responda se elas vão permanecer detidas ou não. A gente volta contigo, Soane. Obrigada, Natália. Boa noite para você, bom trabalho. E também durante a tarde, o ministro da Justiça, Flávio Dino, participou de uma entrevista exclusiva com a repórter Débora Bergamasco, aqui do SBT, e disse que depois da falha de segurança nos atos do último dia 8 de janeiro, o governo federal deve mudar o modelo de funcionamento das polícias do Distrito Federal. Vamos ver. A manutenção da polícia militar, civil, polícia penal do Distrito Federal é feita pelo governo federal, mas quem comanda, quem executa, quem dirige o chamado policiamento ostensivo e também, claro, a polícia investigativa é o governo distrital, o governo local. Nós vamos alterar um pouco isso, vamos propor ao Congresso Nacional uma revisão disto, porque nós estamos falando de áreas de interesse federal, nós estamos falando de embaixadas de países estrangeiros que também se sentiram fragilizadas. Aí nós temos alguns modelos que o presidente Lula vai arbitrar, que vão desde a criação de uma Guarda Nacional, definitiva, permanente, um outro caminho, uma atuação da Força Nacional, com um corpo próprio, fixo aqui em Brasília, ou, por exemplo, um compartilhamento do comando da Polícia do Distrito Federal. Voltamos ao caso Elisamar. Já são 7 os mortos em um crime que envolve o desaparecimento de 10 pessoas aqui no DF. As polícias do Distrito Federal e Goiás estão à procura dos supostos mandantes do assassinato da cabeleireira Elisamar e de 3 filhos dela, entre 6 e 7 anos, além da sogra e da cunhada dela. Nesta quarta-feira foi localizado um corpo enterrado nesta casa no Vale do Sol, em Planaltina. O local seria o cativeiro onde 2 das vítimas, Renata e Gabriela Melchior, mãe e irmã de Tiago Gabriel Melchior, foram mantidas reféns. A suspeita é que sejam delas os corpos encontrados em um carro queimado em Unai. De acordo com a polícia, todo o crime teria motivação financeira. A suspeita é de que Marcos e Tiago teriam interesse em R$400 mil de Renata após a venda de uma casa e em mais R$100 mil de Elisamar. Essas acusações foram feitas em depoimento por Horácio Carlos Ferreira Barbosa. Ele disse ser um dos contratados para executar os crimes. Deram uma proposta financeira, no valor de R$100 mil, e desde então arquitetaram todo, eu fui participando junto também. De acordo com a polícia, Horácio teria executado o crime com Gideon Batista de Menezes e um terceiro suspeito, identificado como Fabrício. Os 3 foram presos na terça-feira. Tiago continua desaparecido, juntamente com o pai, Marco Antônio, e uma amante e uma filha dele. Mas, enquanto não há identificação dos corpos, a polícia não descarta que os 2 homens também estejam mortos e que não sejam mandantes dos assassinatos. As investigações prosseguem no intuito de apurar tanto a eventual participação dessas outras 4 pessoas nesses delitos ou qual é o envolvimento delas em toda essa trama criminosa, se de fato elas participaram ou não desse crime. As investigações tiveram início após o carro de Elisamar ser encontrado queimado na sexta-feira em Cristalina, município goiano, no entorno de Brasília. 4 corpos estavam carbonizados.
Câmeras de segurança mostraram um dos supostos matadores presos comprando o combustível que teria sido utilizado no crime. Um dos suspeitos, Gideon, inclusive, está com os braços queimados. Os investigadores ainda aguardam a conclusão da perícia para afirmar se os corpos encontrados no primeiro carro são da cabeleireira e dos 3 filhos. Depois do intervalo, a gente te conta como vai funcionar a interdição da EPNB a partir de amanhã. Já já voltamos. No Areal, um carro foi roubado e localizado em menos de 1 hora em Samambaia. De acordo com a polícia, o autor do crime tentou fugir e bateu em outros 2 veículos, mas ninguém ficou ferido. Ao chegar em Samambaia, ele acabou invadindo um canteiro central, mas foi preso em seguida, próximo ao terminal rodoviário de Samambaia. Com ele, foram encontrados uma arma de fogo e 3 cartuchos de munição. O suspeito foi levado para a 26ª DP de Samambaia. E vocês lembram que no mês passado a gente comentou aqui no jornal que os moradores do Pôr do Sol estavam reclamando do derramamento de esgoto e do mau cheiro no rio Ribeirão Taguatinga, que é afluente do rio Melchior. Bom, a gente vem trazer uma atualização sobre o caso. É que o SLU está apurando se houve crime ambiental com o lançamento de resíduos não tratados. Em uma fiscalização de rotina do SLU, o órgão constatou que onde é lançado o chorume apresentava uma coloração diferente que desapareceu em pouco tempo. A empresa Hidros Soluções Ambientais, contratada pelo SLU para fazer o tratamento do chorume na área, foi notificada para esclarecer o ocorrido. A empresa Frau Consultoria e o consórcio que administra o aterro também foram notificados. O SLU colheu várias amostras e vai analisá-las em laboratório. Caso seja constatado o crime ambiental com o lançamento de resíduos não tratados, a empresa envolvida será punida com advertência, suspensão e até mesmo multa que pode superar 4 milhões de reais. Parece um valor alto, mas empresas são contratadas para fazer o tratamento dos resíduos, justamente para não poluir o meio ambiente. E quando isso acontece, de forma incorreta, o prejuízo é muito maior para todos nós. E essa é para os estudantes. Você está cursando o ensino superior e procurando um estágio, então não pode deixar de perder essa oportunidade. O Instituto de Pesquisas e Estatísticas do DF está com vagas abertas para áreas de tecnologia e economia. São 30 horas semanais, uma bolsa de R$ 875 e mais R$ 11 por dia útil de auxílio transporte. As inscrições encerram no dia 22 ou 25 de janeiro, a depender da área. Mais informações você confere no site ipe.df.gov.br. E uma última informação sobre o trânsito na EPNB. Começa amanhã a interdição parcial da DF 075 para dar continuidade à obra no viaduto do Riacho Fundo. A EPNB será fechada a partir das 8 horas da manhã, então atenção! O DR vai fazer o bloqueio entre a Estrada Parque Vicente Pires e a Estrada Parque Contorno, no trecho do Pistão Sul sentido Samambaia. A pista deve ficar fechada pelos próximos 30 dias. Até agora, cerca de metade das obras já está concluída e a previsão é que sejam finalizadas o restante dessas obras ainda no primeiro semestre deste ano. Por hoje é só, eu me despeço por aqui, mas amanhã te espero novamente. Um bom descanso e uma ótima noite.